class from page 10. Please, everybody on page 10. João Vitor, do you have the brochure? Você tem a apostila? Você já tem a apostila ou não? Professor, eu comprei, mas não chegou ainda. Acho que vai chegar essa semana agora. Ah, tá. Fechou então. Porque a gente está seguindo com a apostila, né? We are on page 10. Estamos na página 10. Tá? Tá. Alright. Depois, se tu puder colocar tudo em dia, né? A gente já iniciou um conteúdo, né? Que vai cair na nossa próxima avaliação. Mas aí depois a gente vê certinho, com revisão, para tu poder acompanhar. Ok? Students. Alright. Students, page 10. The following words and phrases are commonly used at the Oscars. Então, aqui vocês teriam que observar as frases, as palavras ali, que são frases comuns, né? São palavras comuns num evento chamado Oscars, né? A entrega dos prêmios do cinema. Aí eu pedi para que vocês fizessem uma espécie de English vocabulary. Vocês teriam que escrever frases relacionadas a essas palavras, explicar, né? For example, red carpet. What is red carpet? O que é red carpet? Como você explicaria, né? Tapete vermelho. You have the microphone to give your answer or use the chat to tweet your answer. Who can give the first answer for us? Quem pode ler, então, a primeira frase? São frases pessoais, né? Vocês é que criam, então, there is no right or wrong sentences. Your own words, suas próprias palavras. Então, como vocês usariam ali para explicar as palavras? Quem fez? Trietro, page 10. Exercise number 1. Right? Quem é que pode ler, então, sobre red carpet? Quem fez? Lembra quando eu falei, ó, vocês vão ter uma semaninha, fazer umas frases assim mais elaboradas, né? Em inglês. Como ficaria, então? Red carpet. Quem é que pode ler? Ou escrever no chat. Not at all. Let me see. Who? Trietro, did you do? Você fez? Pode escrever no chat ali. Como é que você explicaria red carpet? You can write on the chat. Pode escrever no chat ali para a gente ler. Trietro, tô esperando então as respostas, hein? Trietro. Ó, Trietro, the nominees walk down the red carpet. Ok, the nominees walk down the red carpet. Yeah, you have to explain. That's it. Exactly. Perfect. Exatamente isso, tá? Então, os nomeados, né? As pessoas indicadas, eles têm que caminhar pelo tapete vermelho. Então, é um item, né? Que é muito que chama muita atenção, né? Eles passam pelo tapete vermelho, batem fotos, né? So the nominees walk down the red carpet. Perfect. Era para explicar, exatamente. Not to translate exactly the same word. Né? Não era para colocar ali tapete vermelho, e sim explicar. O que tu fez está perfeito. Who else? Limousine. Limousine. How can you explain limousine? Come on, guys, let's go. I need some answers. Lucas Neto, a very long car that takes the famous. Great, Lucas. Great, 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 great. A very long car that takes the famous. Right. Rafaela, where the celebrity arrives. Great. Where the celebrity arrives. Onde as celebridades chegam, né? O veículo. Great, guys. Categories. How can you explain categories? That's all about the Oscars. Come on, guys, let's go. I need your answer. I need your participation. Not always the same students. We have to change. Pedro, Nicole, Ramon. Long time no see you, Ramon. Marcos Felipe. Come on, let's go. Marcelo. Use the chat. Oh, categories.
Oh, Alane, usually the cars that the actors arrive... Ah, tá, ok, are the limousines. Tá explicando a anterior. Perfeito, Alane, thanks a lot. É que eu não tinha lido ainda a tua definição. Okay, we have 3 definitions for limousine. A very long car that takes the famous, where the celebrity arrives. Usually the cars that the actors arrive are limousine. Now, categories. How can you explain? Come on, guys, let's go. I'm just waiting. Professor, eu tive que sair rapidinho para falar com a minha mãe, eu nem sei que página que a gente tá. We are on page 10, página 10. Exercise number 1. It was the homework. Did you do? Tá. Eu não fiz, professor. Oh, come on. Desculpa. All right, let's see. Lucas Neto. Topics that separate the winners. Right. Categories that separate the winners, né? Nós temos categorias de filmes, né? Documentary. We have some kinds of genre. Poderia ser como gêneros também, né? Ok. Foreign movies. Filmes estrangeiros. That's it. Atrietro, there are different categories you can be awarded for. Perfeito. Ó, a Tieto colocou como, né, uma explicação. Categorias. Há diferentes categorias que você pode ser premiado. Just perfect. That's it. Perfeito, né? Sem especificar as categorias, mas sim colocando que há categorias diferentes. Perfeito, Trietro. Right. Lucas Neto, great. Topics that separate the winners. Right. You have to use your own words. How can you explain? Como você pode explicar? Use your own words. Great. Let's go to the other. Awards. What is awards? What's the meaning of awards? How can you explain? It's not the translation. It's an explanation. A Gabriele. Some celebrities win awards for their good work in films. Okay. They win for their good works, ok? Eles ganham, né, pelo desempenho. Então, são os melhores, né? Os prêmios, então, são os prêmios dados aos melhores. Aí temos, né, melhor filme, melhor ator, melhor efeito especial. Great, great. Ian, reward for your work. Premiação pelo seu trabalho. Right. Great, guys, great. That's all, that's all. Let's see the other. Acceptance speech. What is acceptance speech? What the winners get. Ah, tá. A Sofia ainda, né, explicando então o award. Opa, just a minute. Low energy here. Okay. Trietro, after the celebrities receive the awards, they give a speech. Great. They give a speech. Tá? Só troca o N ali pelo A, speech. They give a speech. Great, 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 great. Ótimo, ótima explicação. Então após as celebridades, né, receberem os prêmios, então eles discursam, eles dão um discurso, né? Como a Trietro colocou ali. Perfeito. All right. Okay, that's it. I think that's excellent. That's an excellent explanation. Stars. What is stars? When we say a star, we are talking about what? How can you explain? Stars. Come on. I need an explanation. Trietro. The stars are the people that participate in the event. Great. They are the actors. Great explanation. The stars are the people that participate in the event. São as pessoas, né, que participam do evento, os atores. The actresses,
the actors, the directors. Right. Designer clothes. Designer clothes. How can you explain? I don't know how to explain designer clothes. How can you explain? Come on, guys, let's go. Nicole, are you there? Come on. Kawani, please. Designer clothes. Let's see who can give it. Gabriele. Fancy clothes for celebrities to wear during the event. Great definition, Gabriele. Great. Perfect. Fancy clothes for the celebrities to wear during the event. Roupas, né? Belas roupas, né? Para as celebridades vestirem durante o evento, né? Roupas exclusivas, né? De um estilista exclusivo, principalmente, né? Para mostrar no evento e para vender após, né? Para depois vender os modelos. These are the clothing that celebrities use. Normally, they are very expensive and only used in events. Great, Ramon. Great. Perfeito. Então, complementando, né, a resposta da Gabriela ali, que foi ótima, o Ramon colocou, né, são roupas que as celebridades usam, normalmente são muito caras e apenas usadas em eventos. Right. Anybody else would like to complete? Great. Nominations. What is nomination? How can you explain? Nominations. I need an explanation for nominations. Come on, guys, let's go. I love this kind of exercise because you use your English, your own English. It doesn't matter if it's right or wrong. You have to use it. Lucas Neto, are the nominees for the awards? Great. The nominees, as indicações, né? As pessoas, o Ramon colocou, nominations are the recommendations that an actor or artist receive to compete for the awards. Great guy, great. Ótimo. The host. The host. What is the host? Don't forget, if you have the microphone, you can use it. You can also open your camera. Vocês também podem abrir a câmera, tá, gente? Agora, aqui no Meet não tem problema se abrir a câmera, tá? Doesn't matter. O Lucas Neto colocou, who indicates the winners for the categories? Então, the host, né, o apresentador ali, quem indica os vencedores para as categorias, right? They are the hosts. Thank you, Lucas. Thanks a lot, man. Who else? Quem mais? Pode explicar what host is? Ramon, the host is the person and group that receive the stars and manage the awards. Great. Então, complementando a resposta do Lucas, né? O Ramon colocou a Trieto. The person who hosts the event. A pessoa que apresenta o evento. Right. Perfect. And the last, guys. Nominees. Nominees.
Gabriele. The person indicated to attend the event, winning a prize in some category. Great, great, great. That's the perfect definition. The people indicated to attend the event, winning a prize in some category. Ótimo. Perfeito. Thanks, girl. Anybody else? Let's go. All right. Galera, ótima participação, tá? Gostei, bastante participação, respostas, né? Não fiquei aqui esperando sozinho, como acontece às vezes. Mas a turma de vocês é show de bola. Let's go to the other exercise. We are gonna do number 5. It was number 5. I think so. Eu acho que eu tinha, né, indicado para vocês o exercício 5, né, já que o 2 e o 3 aqui é com CD. A gente já fez, professor. E o 4 é completo. Já fizemos? Ok, thank you, Rafa, thank you. Tá, então paramos aonde? Vimos, então... Já fizemos. O professor disse que a 11, a 6 é para a próxima aula, né? Ah, tá. Fechou. E daí a gente parou na 9 da página 14. Certo. Ok, thank you. Tá, então é o seguinte. O exercício 6 da página 11, esse aqui eu não expliquei para vocês, o number 6. Ainda não. Ainda não. Tá, então vai ficar como tarefa também, certo? Para a semana que vem. Igual a gente fez ali com o English Dictionary ali que vocês fizeram, explicaram as palavras. Ó, now imagine you are an actor and you have been nominated for an Oscar. Agora imagine que você é um ator, né, um artista, e você foi indicado para o Oscar, certo? Você, né? Write an acceptance speech in case you win the award. Aí você vai escrever um discurso, né, depois que se você ganhar o prêmio, que palavras você usaria? Qual discurso você daria? Tá? Então você vai escrever um parágrafozinho ali, em inglês, certo? Aí é para a próxima aula, tá? Deixa eu até anotar aqui, para a semana que vem. Aí você vai escrever um parágrafo falando, né, agradecendo as pessoas, aí aquele discurso, né, que depois que você ganha um prêmio, que as pessoas ganham um prêmio, elas colocam ali, agradecem aos companheiros, à família, aí manda beijo pro cachorrinho, ou seja, para todo mundo, certo? Aí você vai escrever um discurso ali, depois que recebeu o prêmio. In English, use your illusion. Usem a criatividade, galera, tá? Hoje é dia 8, né? Dia 15, então. Semana que vem. Tá? Fica, então, como tarefa. Certo? All right. Now, we are going to do page 14. Tá, na semana passada, nós iniciamos também subject and object pronoun... questions, perguntas, né, relacionadas a sujeito e a objetos. Então, só relembrando, quando nós fazemos uma pergunta querendo saber quem fez a ação, né, nós não usamos o auxiliar, né, o do, did, o verbo be, né, na frente do sujeito. Nós usamos o who, por exemplo, né, usamos o verbo e o complemento. Quando fazemos perguntas querendo saber o objeto da frase, quem sofreu a ação, aí sim, né, a gente usa o auxiliar. Aí vimos exemplos ali, certo? Ó, com o Leonardo DiCaprio, né? Ó, Leonardo DiCaprio has straight hair. Leonardo DiCaprio tem cabelo liso. Aí a pergunta correta, querendo saber o sujeito da frase, who has straight hair? Então, ó, quem tem cabelo liso? Aí a gente usa o verbo direto, o verbo, o who é como se fosse o sujeito, o verbo has é como se fosse terceira pessoa do singular, né? E o complemento. Agora, se eu perguntasse o que Leonardo DiCaprio tem, aí a pergunta deveria ser, what does Leonardo DiCaprio have?
certo? Porque eu não quero saber quem é a pessoa que tem, eu quero saber o que a pessoa tem, eu quero saber o objeto da frase, aí eu uso o auxiliar, certo? Como está ali na letra B, né, que nós vimos, certo? Então, só relembrando, né, já que é um assunto que eu vou pedir em avaliação. Aí, fizemos também o item 8, né, que é a pergunta sobre Angelina Jolie. Angelina Jolie is wearing a Versace dress. What is Angelina Jolie wearing? O que Angelina Jolie está vestindo? Aí observe, ó, que eu uso is na frente de Angelina Jolie, né, como auxiliar, e o complemento da frase. Angelina Jolie is wearing a Versace dress. Agora, se eu quero saber quem está vestindo um Versace, quem está vestindo, né, usando um vestido do Versace, aí a pergunta já muda um pouquinho, ó. Who is wearing a Versace dress? Então, não vai o nome da pessoa, porque é justamente quem eu quero saber, e logo depois do who, eu uso o verbo. É como se o who ali fosse o sujeito, o is é o verbo, né, do sujeito, e o complemento. Who is wearing a Versace dress? Angelina Jolie is. Aí, na sequência, ficou o exercício 9, para vocês fazerem também como tarefa, e nós vamos corrigir. Vocês tinham que identificar as frases, se elas são relacionadas a sujeito ou objeto. Letter A. The word order in this kind of question is that of an affirmative form. Essa definição aqui está falando de uma pergunta referente a sujeito ou objeto? Quem é que pode responder? The question is in the air. S ou O? Como você classificaria essa frase? Quem é que pode responder? Ó, the word ordered in this kind of question is that of an affirmative form. A ordem desse tipo de pergunta é igual à forma afirmativa, ou seja, não tem inversão, né, de verbo, não tem inversão, o verbo ele não passa para frente do sujeito, nada. Por quê? Porque eu quero saber quem fez a ação. Então, nesse caso aqui, letra S, né, seria a classificação subject. Ok, a Rafaela está colocando ali, né, no chat, subject. Perfeito. Letter B. Auxiliary verbs are used before the subject. Ó, os auxiliares, os verbos auxiliares são usados antes do sujeito. Então, esse tipo de pergunta quer saber o quê? Página 14, Trietro. Page 14. Tá? É que a gente deu um pulo, né? Um pulo grande lá da página para a página 14. Letra B. Eu classificaria como S or O. Object. A Bruna Coelho, então, colocando ali, object. Thank you, Bruna. Letter C. Letra C. The verb in this sort of question always takes the singular form when in the simple present. O verbo, nesse tipo de pergunta, ele sempre é conjugado, né? Ele sempre ganha o S, né? Da terceira pessoa do singular, no presente simples. Então, é uma pergunta relacionada a sujeito ou verbo? Not at all. Subject, ok. A Trietro, então, respondeu ali subject. Então, o verbo, né, ele é sempre, quando for presente simples, como se fosse terceira pessoa do singular. Tá? Quem fez isso? O que provocou, né, no passado? Então, sempre terceira pessoa do singular. Então, letra S, letra C, classificando, então, a definição ali é S. Então, são características de perguntas relacionadas a sujeito. Letter D, the question words act as the subject of the question. Então, o question word, ou seja, o who, o what, o when, eles são usados como se fossem o sujeito da frase. Então, essa pergunta é relacionada a sujeito, né? Como já acabei respondendo ali. Sujeito, ó, the question word acts as the subject of the question. A própria frase ali já diz, né? O pronome interrogativo, ele atua como se fosse o sujeito da frase. Ele inicia a frase e logo depois dele vem o verbo. Então, é subject.
Então, letra S. Então, a sequência do número 9, gente, ficou assim, ó. S, O, S, S. Right? Number 10. Look at the picture of Sandra Bullock and check the object pronouns. Object questions, sorry. Então, vocês vão observar ali a figura, né, da Sandra Bullock, e vocês vão assinalar, colocar ali um tiquezinho nas perguntas que são referentes a objeto, tá? Tem mais de uma, com certeza, certo? Quais são as perguntas que são relacionadas a objeto? São perguntas feitas querendo saber quem sofreu a ação, e não o sujeito da frase. Tempinho para fazer, vamos lá. Enquanto isso, deixa eu conferir se mais alguém chegou. Nicolas chegou. Hello, guys. Let's check it. Number 10. Which are the sentences, the questions that are object questions? You can use the letter, or you can read it. The whole sentence. Come on, somebody. Trietro colocou letter A, B, letter E, ok. A letter, faltou a letrinha D. A D também. Tá, ó. How much does an Oscar weigh? Observe, ó. How much does an Oscar weigh? Quanto, né, um Oscar pesa, né, a estátua ali, a estatueta. Então, quer saber o
também refere-se ao objeto. E observe que tem o auxiliar, né? How much does an Oscar weigh? Ok? Então, A, B, D and E. Thank you, Trietro. Thanks a lot. All right, number 11. Write a question for each of the following sentences below. Vocês vão escrever uma pergunta para cada frase abaixo ali, ó. Leonardo DiCaprio has never won an Oscar. Ali, entre parênteses, está pedindo object question. Então, a pergunta é sobre objeto, certo? Então, você vai perguntar, né? O que Leonardo DiCaprio nunca ganhou? Essa seria, pela resposta, né? Leonardo DiCaprio nunca ganhou um Oscar. Então, object question. Entre parênteses, indica se a pergunta é sobre objeto ou sobre sujeito. Letter B. Kate Blanchett wore backless dress to the ceremony last night. Ó, subject question. Então, eu quero saber quem usou vestido, né? Ali, blackless dress, um vestido de costas nuas. Aí você vai montar a pergunta referente a sujeito, tá? Entre parênteses está indicando. Letter C. Lupita Nyong'o gave a heartfelt speech at the 2014 award ceremony. Object question. Aqui pergunta sobre objeto. Ellen DeGeneres will be hosting the Oscar this year. Subject question. Sujeito. Movies make her happy. Subject question. Então, vocês vão montar perguntas conforme o que pede entre parênteses. Alright, let's do it. I think it's going to be our last exercise of today, of course. And then we correct. We can check it. Observem que a frase original, ela indica o tempo da pergunta, tá? Por exemplo, a letra A, né? Ó, Leonardo DiCaprio has never won. Então, se eu estou usando has never, se eu estou usando has, é porque a pergunta é no presente perfeito, certo? Então, atentos aí. A letra B, Kate Blanchett wore. Ó, aqui, wore está no simple past, certo? Só que aí tem que ver se a pergunta é para sujeito ou objeto. Letra C, Lupita Nyong'o, ó, simple past também, né? Gave. Aí tem que ver se a pergunta é com sujeito ou objeto. Ó, Ellen DeGeneres will be. Ó, se é will, então a pergunta é no simple future. Tá? E a letra E, make. Ó, se a resposta, se make está no simple present. Então, a pergunta ela tem que ser sempre, né, conforme o tempo da resposta ali, que está determinando o tempo verbal. Don't forget this.
João Vitor? João Vitor, estás aí? João Vitor Limas. Ah, ok. João Vitor, desculpa, esqueci de me apresentar. Meu nome é Cleiton. Tá? Desculpa, perdão. Meu nome é Cleiton, professor de inglês. Esqueci de falar meu nome para você, tá? I'm sorry again. Desculpa mais uma vez. Students, let's check it. To finish our class, let's go. So, letter A. Leonardo DiCaprio has never won an Oscar. Como seria a pergunta? Tá falando ali, perguntar sobre objeto. Quem faz a primeira? Letra A. Who can read for us? I need some volunteers. How many Oscars has DiCaprio won? Ok. Leonardo DiCaprio has never won. Ok, pode ser. How many Oscars has DiCaprio won? Leonardo DiCaprio has never won an Oscar. Quantos Oscars Leonardo DiCaprio ganhou? Leonardo DiCaprio nunca ganhou um Oscar. Então a resposta tá, a pergunta, né, tá correta, perfeito, certo? Poderia ser how many Oscars has DiCaprio won ou what has Leonardo DiCaprio never won? Também o que Leonardo DiCaprio nunca ganhou? What has Leonardo DiCaprio never won? Leonardo DiCaprio never won an Oscar. Thank you, Trietro. Ótima pergunta, perfeito. Pode ser, então, tá correto. Pode ser how many ou what. Perfeito. Ó, como eu estou querendo saber, né, o objeto, que eu já sei quem é o sujeito e quero saber o objeto, por isso que o auxiliar, ó, como a Trietro colocou, vai na frente do sujeito. Né, o has, DiCaprio. Ok. Letter B. Kate Blanchett wore a backless dress to the ceremony last night. Subject question. Como seria essa pergunta? Who used blackless dress last night? Ou who wore, né? Pode ser também. Who wore a backless dress to the ceremony last night? Tá, então, Pedro Henrique colocou who used. Tá? O to use ali não precisa. Poderia ser who used blackless dress. Who used blackless dress to the ceremony last night? Kate Blanchett wore a backless dress to the ceremony last night. Tá? Então, troca, pode ser o use, não tem problema, certo? Só tira o to use ali. Não é blackless, né? É sim backless, vestido sem costas, né? Sem a parte de trás, com as costas nuas. Tá, então, who wore ou who used a backless dress to the ceremony last night? Então, ó, como o Pedro Henrique, ele fez a pergunta, não tem problema, Pedro. Ele usou o who, e logo depois do who, ele usou o verbo, ó, porque está se referindo a sujeito, certo? Diferente da pergunta da Trietro. A Trietro usou how many, né, que é o pronome interrogativo, né, e depois, antes do sujeito, ela usou o has, na frente do sujeito. Então, como na pergunta da Trietro, já tem, né, o sujeito, eu quero saber o objeto, então a gente usa o auxiliar. Já o Pedro, ele quer saber o sujeito, então por isso que ele não usa auxiliar, ele usa direto o verbo. Who used, ou who wore, a backless dress last night? Quem usou, né, um vestido sem costas noite passada? Kate Blanchett. Certo? Ele usou o use, né, mas poderia ser o wore, né, que é o verbo da resposta ali. Vestiu. Quem vestia.
Letra C. Lupita Nyong'o gave us a heartfelt speech at the 2014 award ceremony. Como seria a pergunta? Aqui está se referindo ao objeto da frase. Quem é que pode montar a pergunta? Vamos lá, galera, para a gente encerrar a aula. As últimas perguntinhas ali. Letra C. Quem é que pergunta? Ó, aqui é o objeto. Letra C, quem vai? Nicole, Marcelo, Marcos Felipe. Quem é que responde? Bruna Coelho. Who did Lupita Nyong'o give at the Oscar at the 2014 award ceremony? Perfeito. What? Perfeito. What did Lupita give at the 2014 award ceremony? Isso, what? O que, né? O que Lupita Nyong'o deu na cerimônia, né, de premiação de 2014? O que que ela fez? O que que ela deu ali? Perfeito. Lupita Nyong'o gave a heartfelt speech at the 2014 award ceremony. Então, perfeita a pergunta da Bruna ali, ó. What did? Eu uso did na frente de Lupita, porque eu quero saber o objeto, né? Não quero saber quem fez, é o que ela fez. Então, did logo depois. What did Lupita Nyong'o give at the 2014 award ceremony? Perfeito, a pergunta está no chat ali, perfeita a pergunta. Letter D, Ellen DeGeneres will be hosting the Oscar this year. Subject. Quem responde? Ou melhor, who asks? Quem pergunta? Quem pergunta é essa? Trietro, who will be hosting the Oscar this year? Perfeito. Who will be hosting the Oscars this year? Quem vai apresentar o Oscar esse ano? Who will be hosting the Oscars this year? Perfeito. Who will be hosting the Oscars this year? And the last, guys, the last one, subject question 2. Movies make her happy. Quem poderia montar essa última pergunta? Anybody, qualquer um. Let's go. What makes her happy? Thank you, Lucas. Lucas Neto colocou, what makes her happy? O que faz ela feliz? What makes her happy? Movies make her happy. What makes her happy? Perfect. Correto. Okay, guys, so this is the end of our class, right? Thank you for your attention and see you next Tuesday.